Infelizmente, por mais orações e esperança que houvesse, isso não poderia trazer paz para Núbia neste mundo. A morte dela desafia a compreensão. Bem-vinda ou bem-vindo de volta, e obrigada por estar aqui. Eu sou a Cassie e este é a Wicked World. A história que eu tenho para vocês hoje é sobre uma garotinha de 10 anos, cujo corpo foi encontrado à beira da estrada anos depois que ela e seu irmão gêmeo foram adotados por um casal de monstros. Esta é a história de Núbia Barraona. Núbia e seu irmão gêmeo, Victor, nasceram em 26 de maio de 2000 em Spokane, Washington, filhos de sua mãe, Sandra Doctor, e de seu pai, Victor Bustillo. Diziam que Núbia era amigável, gentil e compreensiva com os outros. A garotinha nasceu com hiperplasia adrenal congênita, condição genética que afeta as glândulas suprarrenais e a produção de hormônios como o cortisol. Pessoas com essa condição podem ter problemas para manter os níveis de açúcar no sangue, pressão arterial e energia em níveis saudáveis. Por causa disso, Núbia teve que tomar medicamentos para ajudar o corpo a produzir os hormônios necessários. Se ela não tomasse, provavelmente não cresceria adequadamente ou passaria por uma puberdade anormal. Isso também poderia fazer com que ela ficasse muito doente e até morresse. Agora, a mãe de Núbia, Sandra, já tinha dado à luz 4 outros filhos antes de ter Núbia e Victor. Como ela tinha problemas com drogas e álcool, todos foram tirados dela pelo DCF. A mãe ocasionalmente vendia o corpo por dinheiro. Quando os gêmeos nasceram, Sandra disse estar sóbria. Quando Victor e Núbia tinham 4 dias, o DCF recebeu uma denúncia sobre o uso de drogas dela. Depois disso, foram colocados em uma família acolhedora. Quando Victor tinha 2 meses de idade, ele foi devolvido para a mãe. Núbia só foi devolvida quando tinha cerca de 7 meses, devido às suas condições médicas. Por volta da época em que os gêmeos completaram 2 anos, o Serviço de Proteção à Criança recebeu outra ligação dizendo que a mãe e o pai deles tinham se envolvido em uma briga doméstica. Houve uma discussão entre Victor e Sandra, que resultou em Sandra jogando um telefone no rosto de Victor e acertando-o. Mesmo que o DCF tenha aberto uma investigação sobre a família, ela só seria analisada quase 1 ano depois, porque eles estavam muito ocupados. Quando os agentes finalmente foram até a casa para fazer uma avaliação, eles descobriram que havia pouca ou nenhuma comida na geladeira e nos armários, e a casa também estava infestada de baratas. Também foi descoberto que Victor tinha vários hematomas inexplicáveis pelo corpo. E Sandra vinha chamando Núbia, que tinha apenas 3 anos, de nomes horríveis, como vadia. Mais ou menos na mesma época, Sandra foi ao hospital e contou à equipe que estava usando drogas pesadas. Como resultado, as crianças foram tiradas da mãe e colocadas sob os cuidados do pai, Victor. Mas eles também não ficariam muito tempo com ele, porque em 2004, Victor foi acusado de abuso sexual de uma criança que não estava sob seus cuidados, e os gêmeos foram retirados de sua guarda. Victor depois admitiu ter puxado uma menina de 10 anos para seu apartamento e tocado sua região íntima diante de uma criança de 2 anos. Depois disso, Núbia e Victor acabaram indo para a casa dos pais acolhedores, Jorge e Carmen Barraona, que moravam em Miami, Flórida. Era para ser apenas uma situação temporária, já que a tia e o tio biológicos dos gêmeos estavam tentando adotá-los. No entanto, Carmen e Jorge também tinham a intenção de adotá-los. Na época em que os gêmeos foram colocados na casa dos Barahona, eles também tinham 2 outros filhos adotivos, uma menininha e um menino autista. Além disso, Carmen tinha 2 filhos adultos, Renee e Jennifer. O novo pai acolhedor, Jorge, era dono de uma empresa de controle de pragas, e Carmen era dona de casa. Dizia-se que o relacionamento deles era bastante tóxico, no entanto, porque Jorge queria saber onde Carmen estava o tempo todo. E se ela não estivesse onde ele esperava, ele ficava bravo. Meses após os irmãos serem acolhidos pelo casal, uma enfermeira percebeu que Núbia faltava a vários compromissos médicos.
Isso acontecia porque Jorge e Carmen não queriam acompanhá-la, apesar de as consultas serem necessárias. Mesmo nas consultas em que ela comparecia, os pais acolhedores não iam com ela. Em vez disso, eles a mandavam em um transporte médico. Ela tinha apenas 4 anos na época. Por causa de tudo isso, a enfermeira que percebeu que Núbia estava faltando a tantas consultas recomendou que Jorge e Carmen não fossem autorizados a adotá-la, nem ao Victor. Então, em 2005, Núbia procurou uma professora na escola e disse que seu pai estava abusando sexualmente dela. Quando o DCF foi chamado para investigar, presumiram que ela se referia ao pai biológico. Portanto, a investigação não foi aprofundada e acabou sendo encerrada. Em fevereiro de 2006, funcionários da escola ligaram novamente para o Serviço de Proteção à Criança, depois de notarem hematomas no queixo e no pescoço de Núbia, que suspeitavam ser resultado de maus tratos. Os Barrahonas tiveram que levar a menina a uma consulta com a equipe de proteção à criança do Departamento de Saúde em Miami, mas só foram uma semana depois. Nessa altura, a maioria dos hematomas de Núbia já havia desaparecido, e os médicos que trabalhavam para o Estado concordaram com os pais acolhedores que os ferimentos deviam ter sido apenas de uma queda acidental. Um ano depois, em março de 2007, os serviços de proteção à criança foram chamados novamente. Dessa vez, as autoridades escolares relataram que Núbia estava nervosa, agitada, ficando bastante magra e frequentemente cheirava a urina e fezes. Ela frequentemente reclamava de fome e roubava e escondia comida de outros alunos. Os professores de Núbia também perceberam que seus sapatos, cabelo, mochila e roupas estavam sempre sujos. Além disso, eles disseram ao DCF que tanto Núbia quanto Victor tinham problemas dentários, e parecia que eles nunca escovavam os dentes. Essas denúncias foram investigadas, mas a mãe e o pai acolhedores de Núbia insistiram que os arranhões, a fome e o mau cheiro eram todos resultado das condições médicas dela. Carmen disse a uma assistente social que Núbia havia nascido intersexo, ou seja, nasceu com genitália tanto masculina quanto feminina. Ela insistiu que era isso que causava o mau cheiro. No entanto, isso não era verdade. E mesmo que fosse, não tenho certeza de como isso causaria o cheiro de urina e fezes. Isso não significa que você não possa limpá-la adequadamente. Mas no final, o DCF acreditou nos pais acolhedores e a investigação foi encerrada. No entanto, Núbia continuava faltando regularmente às consultas médicas. Uma vez, quando ela foi, disse ao médico que tinha medo de que algo ruim acontecesse com ela. Ela também disse que queria acabar com a própria vida. Naquela época, ela tinha apenas 7 anos de idade. Os pais acolhedores de Núbia souberam que ela precisava de terapia, porque o médico acreditava que ela estava deprimida, mas nunca a levaram. Núbia também faltava frequentemente à escola. Entre novembro de 2005 e fevereiro de 2006, ela faltou um total de 17 dias inteiros. Uma vez, sua mãe adotiva, Carmen, disse à professora que a família iria para a Disney World, mas Núbia nunca falou sobre a viagem. Teve uma vez que Núbia fez xixi nas calças enquanto estava na escola, e quando a professora disse que ia ligar para Carmen trazer uma calça nova, Núbia começou a entrar em pânico. Ela disse para a professora: "Mamãe vai me bater com o sapato na sola dos meus pés." Depois, ela se trancou no banheiro e começou a chorar de forma histérica. Outra vez, a menina contou para a professora sobre um sonho que teve, e Jorge estava nele. Os prédios estavam pegando fogo, ele estava atirando nas pessoas, e então ele atirou nela. Os funcionários da escola diziam que, apesar dos abusos e negligências que Núbia e seu irmão enfrentaram, eles nunca tiveram problemas de comportamento. Eles eram amigáveis, populares e estavam sempre sorrindo de orelha a orelha enquanto estavam na escola. Você nunca teria ideia do que estava acontecendo em casa. Em maio de 2009, Jorge e Carmen adotaram oficialmente Núbia e Victor. Isso aconteceu mesmo com o curador ad litem das crianças e funcionários da escola, testemunhando que não acreditavam que isso era o melhor para eles. Os Barrahona começaram o processo de adoção em 2007 e quase imediatamente enfrentaram resistência do curador ad litem das crianças, Paul Newman. Os pais acolhedores alegaram que Paulo Newman estava, abre aspas, agindo pelas costas deles e interferindo injustamente no processo de adoção. Paulo Newman os acusava de negligência,
Mas, segundo Carmen e Jorge, isso acontecia apenas porque eles tinham conflitos pessoais. Então, os pais acolhedores escreveram uma carta para o então governador Charlie Crist, descrevendo como estavam criando seus filhos com amor, como qualquer mãe e pai fariam. Pouco depois, Paulo Newman foi removido como tutor ad litem de Victor e Núbia, sem explicação. E logo depois disso, a adoção foi finalizada. A juíza que decidiu o caso baseou-se fortemente na avaliação de uma médica, que afirmou que era do melhor interesse das crianças serem adotadas pelos Barrajonas, pois já tinham criado um forte vínculo com eles. Logo após a adoção ser concluída, funcionários da escola voltaram a acionar os serviços de proteção à criança. Dessa vez, Núbia havia perdido mais peso e parte do cabelo. Mas, novamente, os pais adotivos alegaram que isso era devido à condição médica dela e ao remédio que ela tomava. Então, mais uma vez, a investigação foi encerrada. Em 2009, a casa onde Victor e Núbia moravam havia mudado, e os vizinhos disseram que começou a parecer uma fortaleza. Uma cerca alta de madeira cercava os fundos da propriedade, com um portão eletrônico de metal na frente. Arbustos grandes escondiam a porta da frente, câmeras de vigilância foram instaladas e placas de cuidado com o cão apareceram. Por volta de abril de 2010, parecia que Jorge poderia estar enfrentando problemas de saúde mental ou com drogas. Ele tinha se tornado muito paranoico e frequentemente se preocupava com alguém invadindo sua casa. Então, no verão de 2010, os Barrajonas decidiram tirar Victor e Núbia da escola e começar a educá-los em casa. Provavelmente por causa das diversas denúncias que os serviços de proteção à criança recebiam sobre eles. No dia 10 de fevereiro, a neta de 6 anos de Carmen, Alessandra, contou à sua terapeuta uma informação muito chocante. Ela disse que tinha um segredo de família, que era que Núbia e Victor estavam sendo amarrados na banheira por horas a fio. A terapeuta da menina então entrou em contato com o DCF com essa informação, e uma agente chamada Andrea Flarey foi enviada à casa dos Barrahona para investigar. Andrea foi recebida por Carmen, que disse a ela que Jorge e os gêmeos na verdade tinham se mudado. Mas isso não era verdade. E o problema é que Andrea nunca olhou dentro da casa. Em vez disso, ela apenas preencheu a papelada dizendo que Victor e Núbia estavam seguros e que ela havia notificado a polícia sobre a situação. Nenhuma dessas coisas era verdade. Então, no dia 12 de fevereiro, a irmã de Jorge, Laura Barrahona, disse que Jorge e Victor apareceram na casa dela. Ela não via o irmão havia quase 3 anos até aquele momento. Jorge disse a ela que ele e Carmen tinham se separado e agora ele não tinha onde ficar. Laura percebeu um corte no lábio de Victor que parecia bem profundo, mas ele disse que só tinha caído e se machucado. Mais tarde, Laura notou marcas nos pulsos de Victor, como se ele tivesse sido amarrado. Quando ela então perguntou ao seu irmão Jorge onde estava Núbia, ele lhe deu várias explicações diferentes. Primeiro, ele disse que ela estava perdida porque eles tinham ido a um motel quando, de repente, ela saiu correndo do caminhão. Depois, ele dizia que ela estava bem e em casa com Carmen. Preocupada, Laura ligou para o outro irmão e pediu que contatasse o serviço de proteção à criança. E mesmo assim, embora ele tenha feito isso, nada foi feito mais uma vez. Enquanto isso, Jorge e Victor saíram da casa de Laura e ninguém sabia para onde foram. Laura passou o fim de semana tentando encontrar os gêmeos, mas não conseguiu. Na segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011, por volta das 5 da manhã, uma agente de assistência rodoviária da Flórida notou uma caminhonete Toyota vermelha estacionada no acostamento da I-90 e 5, no sentido norte, entre Palm Beach, Lakes Boulevard e a Rua 45, em West Palm Beach. Ao ver que a caminhonete ainda estava lá após 2 horas e meia, ele chamou a polícia. O Corpo de Bombeiros e Resgate de West Palm Beach então respondeu ao chamado e encontrou Jorge Barrahona, de 53 anos, no chão, e Victor, de 10 anos, na cabine da caminhonete. Ambos estavam conscientes, mas Victor estava tendo convulsões. Seu corpo havia sido coberto por algum tipo de produto químico, e ele tinha queimaduras graves por causa disso. A caçamba da caminhonete do negócio de controle de pragas de Jorge estava cheia de recipientes plásticos com produtos químicos, alguns sem rótulo. Um dos recipientes sem rótulo continha algum tipo de ácido, e os bombeiros que foram chamados para o local ficaram se perguntando por que uma empresa de controle de pragas teria esse produto químico.
Victor e Jorge foram levados a hospitais diferentes para tratar os ferimentos. Victor sofreu reações internas graves devido à inalação de vapores tóxicos na caminhonete, e ele teve queimaduras químicas em grande parte do corpo. Os médicos também encontraram várias lesões anteriores nele, incluindo uma clavícula quebrada, braço quebrado, cicatrizes nas nádegas e abdômen inferior, e marcas de corda em ambos os pulsos. Ele foi espancado com tanta força que uma cicatriz antiga da cirurgia de fenda palatina se abriu novamente. Incrivelmente, o garotinho acabou se recuperando e, em 2 de março de 2011, ele recebeu alta e foi colocado em um lar de acolhimento terapêutico. Pela grande quantidade de produtos químicos na traseira da caminhonete de Jorge, uma equipe de materiais perigosos foi acionada para a limpeza. E enquanto descontaminavam o local, eles fariam uma descoberta ainda mais perturbadora. Na caçamba do veículo, dentro de um saco de lixo preto, estavam restos humanos. Foram depois identificados como pertencentes a Núbia, de 10 anos. O corpo dela havia sido coberto com vários produtos químicos, incluindo pinho-sol, gasolina, cloro líquido, pastilhas de cloro e drano. A autópsia concluiu que Núbia morreu por traumatismo causado por objeto contundente. Enquanto ainda era tratado no hospital, Jorge foi preso e acusado de homicídio em primeiro grau, tentativa de homicídio e abuso infantil. Ele disse que Núbia morreu em sua casa em Miami dias antes, mas não revelou aos detetives como ocorreu. Jorge supostamente ficou tão abalado com a morte dela que dirigiu até o condado de Palm Beach com o plano de tirar a própria vida ateando fogo em si mesmo. Ele disse que escolheu o acostamento da I-95 porque assim poderia ser encontrado mais facilmente. Segundo o pai adotivo, ele deu a Victor alguns soníferos. Então, com a cabeça do menino em seu colo, ele derramou gasolina sobre a própria cabeça. Depois disso, ele tentou acender um isqueiro, mas disse que não conseguiu porque não queria machucar Victor também. Certo, claro. Quando a polícia então perguntou por que Victor tinha ferimentos no corpo, ele afirmou que devia ter sido só por causa da gasolina que respingou nele. Quando a esposa de Jorge, Carmen Barraona, foi posteriormente chamada para depor, ela afirmou que não fazia ideia do que estava acontecendo em sua própria casa. De acordo com ela e Jorge estavam separados há 6 meses naquele momento, o que era uma completa mentira. Eles nunca tinham se separado. Carmen disse aos detetives que seu marido era muito ciumento. Frequentemente a acusava de ter casos e tratava mal as crianças. Ela disse que houve várias vezes em que chegou em casa e encontrou Victor e Núbia amarrados com fita adesiva e no canto. Jorge ameaçou matá-la se ela contasse para alguém sobre isso. Após a prisão de Jorge, Carmen rapidamente entrou com o pedido de divórcio e solicitou a guarda dos 3 filhos restantes. No entanto, isso seria negado. Ao falar com Jorge de novo, os investigadores ouviram outra versão dele. Desta vez, ele disse que teve que punir Victor e Núbia porque eles estavam tentando envenená-lo, assim como seus irmãos, com veneno de rato. Sim, essa era realmente a história dele. Ele também disse que Núbia tentou envenená-lo alguns dias antes, colocando óleo de bebê no refrigerante dele. Então, como punição, ele prendeu as mãos e os pés deles com fita e os fez sentar no canto. Jorge também disse que às vezes ele os colocava no banheiro. De acordo com as outras crianças da casa, isso não é tudo o que Jorge fazia. Ele também dava socos, batia e chutava os gêmeos. Ele os amarrava com fita adesiva e os fazia ficar em pé no canto ou na banheira por horas a fio. Núbia e Victor só podiam comer cerca de uma vez por semana, e muitas vezes Jorge os drogava com remédios para dormir ou comprimidos para alergia para que eles não reagissem enquanto eram punidos. Agora, Alessandra, neta de Carmen, aquela que havia contado à terapeuta sobre os maus tratos aos gêmeos, disse que às vezes eles eram mantidos no banheiro por vários dias seguidos. Quando eles estavam amarrados, suas mãos só eram soltas para que pudessem comer. A menina ainda disse que eles só recebiam leite e pão para se alimentar. Qualquer resto da janta da família ia para os cachorros, em vez de para as crianças. Quando Alessandra perguntou à avó por que isso acontecia, ela respondeu: "É só isso que eles merecem."
Alessandra também via com frequência Núbia e Victor sendo obrigados a tirar a roupa e andar em círculos pela sala de estar, e ela era forçada a assistir. Mais tarde, a menina contou aos investigadores que uma vez viu Jorge tentar afogar Victor e que ele amarrou uma corda no pescoço dele, tentando estrangulá-lo. Alessandra tinha visto Jorge abusar sexualmente de Núbia e ele tinha feito o mesmo com ela. A menina afirmou que Jorge fazia todas as crianças brincarem de médico e se tocarem umas nas outras. Houve também uma vez em que ela viu Núbia nua na cama com Jorge. Segundo relatos, Alessandra sentiu-se ameaçada pela avó para ficar em silêncio. Ela disse que tanto Carmen quanto sua mãe, Jennifer, disseram para ela não contar a ninguém sobre os segredos da família. Se ela contasse, estaria encrencada. Aparentemente, o filho adotivo autista de 11 anos de Jorge e Carmen também tentou contar a um investigador do DCF sobre um segredo da família. Isso foi pouco antes da morte de Núbia, mas Carmen simplesmente o dispensou, dizendo que ele tinha baixo nível de funcionamento e o mandou sair da sala. Após a descoberta do corpo de Núbia, Alessandra, de 6 anos, foi retirada da mãe, Jennifer, e ficou sob os cuidados do pai. Então, em 5 de março, Carmen Barahona foi presa. Ela foi acusada de homicídio em primeiro grau e múltiplas acusações de abuso e negligência. Ela ficou detida sem direito à fiança. Andrea Fleary, a assistente social do DCF que foi enviada à casa para investigar denúncias de abuso, foi colocada em licença administrativa. Quando ela foi até a casa dos Barahona em 11 de fevereiro para ver como Núbia e Victor estavam, ela nunca chegou a entrar. Se tivesse entrado, ela teria descoberto que os gêmeos estavam sendo mantidos presos dentro da banheira. Andrea acabou sendo demitida definitivamente. Depois que a casa da família Barahona foi revistada após a morte de Núbia, os detetives coletaram várias amostras de DNA das paredes de um quarto e da sala de jantar, itens manchados de sangue, roupas, toalhas, rolos de fita adesiva e a cabeça de um esfregão. Victor, que estava em um lar temporário após sua internação no hospital, começou aos poucos a contar para sua mãe acolhedora sobre os abusos que havia sofrido nas mãos de Carmen e Jorge. Ele contou a ela que Jorge tapava a boca dele com fita adesiva, dava socos em seu rosto, batia nele com um esfregão e o amarrava em várias posições que pareciam tortura. Em um momento, ele disse que Jorge também tinha raspado a cabeça dele e da Núbia. Houve outra vez em que ele colou as pálpebras de Victor com supercola e o fez comer uma barata. Como eu disse, tanto Victor quanto Núbia às vezes eram trancados no banheiro por dias seguidos. Outras vezes, como punição, eles eram amarrados e colocados nas lixeiras e nos recipientes de reciclagem do lado de fora. Victor disse que colocaram molho de pimenta nos olhos, no nariz, nos ouvidos e na boca dele. Quando as mãos de Núbia eram amarradas, às vezes era com arame, e muitas vezes esse arame cortava a pele dela. Então Jorge fazia ela mergulhar as feridas em água sanitária Clorox, e às vezes também em pinho-sol. De acordo com Victor, Carmen sabia que Jorge estava abusando deles, mas ela fingia que não via. Embora às vezes ela participasse, xingando eles verbalmente. Então, no dia 11 de fevereiro, Victor disse que viu sua irmã Núbia pela última vez. Eles estavam amarrados e nus dentro da banheira quando, de repente, Jorge entrou e levou Núbia para o quarto. Victor podia ouvir Jorge socando e batendo em sua irmã por muito tempo depois disso. A menininha estava gritando e chorando, mas quando ela ficou em silêncio, Victor soube que ela estava morta. 3 dias depois de ser preso, Jorge tentou tirar a própria vida se enforcando em sua cela. No entanto, ele não teve sucesso. Depois, tentou se machucar de novo e foi levado ao hospital para uma tomografia. Quando ele voltou à prisão, foi para a ala de saúde mental. Jorge e Carmen foram indiciados por 18 acusações, uma de homicídio em primeiro grau, 8 de abuso infantil com lesão corporal grave, uma de negligência infantil resultando em grande dano, 6 de negligência infantil sem grande dano, uma de negligência infantil sem grande dano corporal e uma de mutilação de cadáver. Eles podem receber pena de morte se condenados. Em fevereiro de 2020, Carmen se declarou culpada de homicídio em primeiro grau e múltiplas acusações de abuso infantil agravado. Ela também concordou em testemunhar contra Jorge como parte de seu acordo judicial.
No entanto, como Jorge ainda não foi a julgamento, sim, 15 anos após a morte de Núbia, ele ainda não foi a julgamento. A sentença dela foi adiada até que sua cooperação com os promotores contra Jorge seja concluída. Se ela não cooperar totalmente, ainda poderá enfrentar a pena de morte. Em abril de 2017, Victor Barahona recebeu 3,75 milhões de dólares como parte de um acordo com o Departamento de Crianças e Famílias da Flórida. A agência admitiu ter lidado mal com o caso Barahona e disse que o departamento não prestou atenção a muitos sinais de alerta. Sim, eu diria que sim. Em março de 2021, Jorge foi atacado por outros 5 detentos enquanto dormia, mas isso resultou apenas em alguns ferimentos no rosto. O funeral de Núbia foi realizado no domingo, 27 de fevereiro de 2011, na Igreja Luterana São Paulo, em Boca Raton, Flórida. Quase 3 dúzias de pessoas compareceram ao culto. Obrigada por ouvirem a história de Núbia. É tão perturbador saber que o Serviço de Proteção à Criança esteve na casa dos Barahona no mesmo dia em que Núbia morreu. Se a investigadora, Andrea, tivesse realmente feito seu trabalho direito, talvez ela pudesse ter salvado a garotinha. Não que ela fosse a única culpada nessa situação, já que havia muitas pessoas que poderiam ter feito mais por Núbia e Victor. O que você acha desse caso? Se você gosta de crimes reais e quer ouvir isso de mim, então não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo. Ative as notificações para saber sempre que eu postar um vídeo novo, pelo menos 2 vezes por semana. Obrigada por assistir a Um Mundo Cruel hoje. Até a próxima, se cuidem! Obrigada a todos os apoiadores de A Wicked World. Agora tem ainda mais de Um Mundo Cruel no Patreon. Então, confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.